noite a todos. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho daquilo que a gente imagina que é, e depois a gente chega junto e vê que não é só aquilo que a gente veio buscar. Tem muito mais do que aquilo que a gente veio ver aqui. A Casa Espírita. Então, o tema de hoje vamos falar um pouco dessa instituição que tem diversos serviços que a gente às vezes não dá conta. Muitas vezes a gente vem para ser ajudado e acaba ajudando. É o que normalmente acontece. A gente vem buscar, na maioria através da dor, e chegando aqui a gente começa a perceber que temos dentro de nós uma qualidade, um talento, para que possa servir também. Então, deixa eu tentar, vou começar aqui com o meu novo instrumento, o Marquinhos acabou de me passar, né? Estamos aprendendo juntos. Você vê como é que a Espírita tem isso, né? A gente aprende coisa nova. E a gente aperta de baixo, então o maior vai à frente, né? Então vamos. Está funcionando. Até o operador aqui está bobeando aqui. Enfim, por que viemos à Casa Espírita? Essa coisa nova? Não. Kardec já percebeu um ano depois, praticamente um ano depois da edição do Livro dos Espíritos, que ele precisava de alguma coisa assim, né? De uma instituição para que pudesse dar prosseguimento àquilo que ele colocou no Livro dos Espíritos, para embasar de uma forma material, física. E aí essa casa, ele cria a Sociedade Parisiense para Estudos Espíritas. É o primeiro centro espírita que a gente percebe, né? E aí, só para lembrar ali, né, ele fala alguma coisa de aplicações das ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. E a gente acha que a casa não tem nada de psicológico, né? A gente vem aqui buscar alguma coisa de dor e tal, e quando a gente começa a descobrir que a gente tem algo um pouco mais além daquela dor que a gente está percebendo. E a gente começa a descobrir essas nuances todas. Né? Deixa eu ficar grosso agora para não me perder. Um dos objetivos é a continuidade dos estudos, né, que ele começou com o Livro dos Espíritos, né, e aí ele precisava daquele momento para quê? Para como nós aqui, isso aqui é um estudo que ele está fazendo, né? E aquele tiver dúvida, levanta a mão, a gente vai cedendo a palestra, cedendo a palavra à medida que a gente consegue manter também diante do tempo, né? Porque se não houver troca num estudo, não tem crescimento. Então a gente participa aqui também do estudo da casa, né? E há muita troca, muita vivência de cada um que a gente coloca, que cai exatamente naquela lição que estamos trabalhando ali. E como isso é valoroso para casa e para cada um. Outra questão é a análise das comunicações espirituais, ou seja, aquelas comunicações dos amigos espirituais que nos colocam, são feitas, vamos dizer, as avaliações, como também já é feito aqui. Educação das faculdades mediúnicas, porque a gente chega dizendo do cabo dele, muitas vezes a gente sabe nem o que está acontecendo, né? E precisa de ajuda. E a casa é para isso. Né? Uma das atividades da casa é isso. Praticar a caridade. A gente pensa em faz caridade, e aqui a gente fazia, às vezes, até coisas nossa, do nosso interior, da nossa vaidade, que a gente colocava para fora, e no fundo não era bem caridade. Talvez fosse caridade com a gente. Né? E a gente entende o que é caridade. Convivência saudável entre os dois planos, né? Material e espiritual. E aqui eu estou trazendo esse livro, né? Dimensões Espirituais do Centro Espírita, da Sueli Schubert. E o Bezerra coloca lá que não apenas uma construção física, mas dimensões espirituais, ou seja, acima dessa construção aqui, tem um plano que reflete esta casa. É o plano espiritual. Então, a gente às vezes pensa só nesse nível aqui, não, aqui estamos encarnados, mas no outro plano mais elevado, estamos aqui sobre a nossa casa, temos essa dimensão. E lá é onde nasce a legítima revelação para crescimento moral das criaturas. Não tenhamos dúvidas, estamos aqui para nosso crescimento moral, né, espiritual. E senão nós seremos apenas o quê? Passageiros. Passageiros.
vão chegar lá e vão perguntar: o que você fez lá? O que você traz na sua bagagem, nessa malinha que você trouxe agora? O que você traz? E aí o Bezerra coloca que uma oficina de trabalho edificante, hospital de almas aturdidas e enfermas. Alguém aqui sofre? Eu sofro. Pelo jeito só eu, né? Eu e João. Pois é, e a gente vem aqui encontrar o quê? O lenitivo que a gente precisa para aquele nosso momento. Né? É o nosso hospital. Né? No trabalho aqui edificante, com o outro, às vezes a gente chega aqui, quantas vezes chego da casa, acho que eu estou com peso aqui, um fardo, não chega aqui, caramba. Como essa coisa de trabalhar na casa ajuda a gente tirar um pouquinho desse nosso fardo, né? Os próprios amigos espirituais aqui nos ajudam a compreender por que eu estou com esse fardo aqui nas costas, né? Ou alguns biquinhos nos ombros, né? Por que eu estou com isso aqui? Né? Qual é a questão? Porque fiz, não tenho dúvida, fiz para tê-lo aqui. Né? E assim é um hospital de almas. Nos que necessitam libertar-se das más inclinações, vícios e estados doentios. A gente tem vício? Temos, né? A gente não dá conta às vezes, né? Às vezes a gente não dá conta não. Mas um dia a gente é o cair em si, né? A gente lembra da parábola do filho pródigo, né? Do pródigo que sai, parte, e aí ao momento que ele cai em si, caramba, vou voltar à casa do meu pai, mas ele trilhou no caminho daqueles vícios que ele quis perseguir, né? E também as nossas mais inclinações, né? Que eu acho também importante. Vamos tratar uma coisa mais leve, né? Que a gente, quando a coisa é mais leve, a gente pelo menos entende melhor, a gente aceita melhor. Né? E as mais inclinações a gente entende. Né? Independente de. Isso é uma coisa que eu acho legal, porque não tem idade, não tem sexo, todos têm. Basta querer olhar um pouquinho para dentro. Também muitas vezes a gente não quer olhar. A gente quer somente ver, né, o cisco no olho do outro, mas atrás do nosso olho a gente não quer ver. Onde vimos as arestas dos desentendimentos. A gente se desentende na casa espírita? Aqui nada. Acho que é só aqui que acontece isso. Não, acho que é só aqui. Na nossa casa a gente nem se desentende na nossa casa. Né? Então, eu tenho um amigo que diz assim: pato, pinto, pato, pinto e parente. Só suja a vida da gente. Então, se a gente se desentende em casa, né, por que não na casa espírita? Claro que a gente tem aqui toda a assistência espiritual, e quando a gente entra dentro da casa espírita, né, a gente dá uma amortecida, né, a gente dá uma aliviada, mas não somos nós só não. Os benfeitores que perderam a sua bem, entra aqui, mas vem, pega leve, vem manso. Né? Mas mesmo assim a gente se desentende. Eu já participei nessa minha jornada de algumas casas. Eu tive numa que eles faziam um espiritismo, eles chamam de espiritismo cristão, eles faziam não em Kardec, mas na Bíblia protestante. E tinha tudo que a gente tem numa casa, né? Só que eles estavam naquela. Depois passaram algum tempo, já não estava mais lá, e eles mudaram para Kardec, né? E lá tinha desentendimentos. Também tinha. Não me lembro agora o nome dele. Era lá no Caxambi. Depois fui para o Bezerra de Menezes, na Vargem Pequena, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Né? Uma casa de médio tamanho, e também tínhamos os desacertos entre os trabalhadores. Por quê? Porque tem ser humano no meio, gente. Né? O ser humano está junto, mais de um. A gente pede até que Jesus esteja junto. Né? Ele diz em um ou mais, dois ou mais, ali estarei. Graças a ele mesmo, porque ele sozinho a gente não há. Né? Participei de uma outra casa também no Rio, treinei. Né? Tive o desafio de presidir a casa. E não é simples. Né? Presidir uma casa. Não é simples ser trabalhador de uma casa. Acho que a coisa começa por aí. Ser tarefeiro, né? Servidor de uma casa, não é simples. A gente vai ver aqui ao longo do. E os desentendimentos vão aparecer. Onde trabalha o sentimento de união e unificação, liberta-se de consciências e conquista-se a paz.
Faz parte da casa espírita também essa atividade? Faz. Né? Que aqui a gente começa a conhecer melhor o outro. Muitas vezes tem aquela pessoa que você nunca viu e você tem uma empatia e começa a descobrir ali um amigo. Ou aquele que às vezes tínhamos algum desacerto e a coisa é acertada, lima-se aquela aresta, né? E um dos objetivos é conquistar a paz que está colocada ali, né? A gente às vezes fala assim, bom mesmo na casa espiritual, não tem briga, nem nada, mas você está se transformando em uma pessoa melhor? Essa é a pergunta que tem que sempre fazer. E isso é válido não só para o espiritismo, não, para qualquer religião. Aquela que não transforma o ser humano num ser humano melhor, né, ela não está cumprindo o papel dela. E um dos objetivos que a gente vem aqui é esse: a gente não devemos nos enganar. A gente vem aqui para se transformar. Preservar a paixão de sempre dominações políticas. Isso é importante, né, que a gente não deve. Ainda mais a gente está fechando amanhã um ciclo, né, de eleições, né? E é um cuidado que também as casas religiosas têm que ter, de não estar se envolvendo nessa coisa. Não que não iam se envolver, mas não direcionar. Cabe àquele representante da casa tarefeira não ficar direcionando ninguém. É a consciência de cada um. Né? Mas não se vive sem política, né, em lugar nenhum. Mesmo a casa, né, também tem a sua representatividade da fé, e por aí vai, né? Então não é somente a questão nossa religiosa, né? E a arbitrariedade de qualquer natureza motiva inovações agradáveis aos insensatos. Ou seja, a gente tem que preservar a casa para. Novidade é bom, mas está aderente ao espiritismo, está tudo junto com aquela proposta que a casa se fez, né? Então temos que ficar atentos a isso. É isso que ele quer chamar a atenção, né? Novidades aparecerão, claro, né? Porque a vida ela é garantida à mudança, né? Então temos que nos adequar também. Mas temos que também ficar atentos àquilo que é modismo apenas para agradar aos insensatos. E é dever de todo espírito dedicado, né, reconhecer esse compromisso. A gente deve seguir todo aquele conjunto, né, para que você tenha uma doutrina libertadora. E aqui também algumas orientações, porque nós temos a FEB, que é o centro de orientação, né, das casas. Aqueles que são filiados, tem casas que não são. Não quer dizer que aquelas que não são filiadas à FEB sejam casas ruins. Não. São tão boas quanto aquelas que são filiadas. Só tem uma direcionamento diferente. Isso é importante a gente lembrar. E eu queria colocar aqui que a FEB, através desse livro, que é a Orientação ao Centro Espírita, né, ela dá uma série de dicas. Como é que a casa deve proceder? Como é que o tarefeiro deve proceder? Então, só queria repetir por quê. Desde lá de Kardec até aqui, a gente está vendo falando a mesma coisa, né? Qual é o papel da casa espírita? Tá? Então, é o plano espiritual através de Bezerra, né? É a gente materializando através da FEB, né? E o primeiro lá, que foi Kardec, colocando a quarentena da Sociedade Parisiense. E a coisa mais importante que coloca, né? Amai-vos uns aos outros. Ou seja, é a instrução de Jesus. Vem a casa nesse sentido. Primeiramente, amai-vos uns aos outros. Fundar uma casa é fácil? Alguém aqui já... Luiz já acho que fundador, né? Fundador, deve ter alguns que são fundadores. Não é simples. Né? Não é simples. Vai enfrentar uma série de adversidades. E não só do ponto de vista interpessoal, mas também externo, legal, por aí vai. Né? Burocracia, tem que ter. Agora, muito antes da casa se materializar aqui, o plano material, ela é feita lá na espiritualidade. Né? Muitos anos antes, ela é feita isso. Por quê? Uma equipe espiritual se reúne assumindo a responsabilidade pelaquela casa. Então a coisa não começa aqui na hora que a gente vê acertar o primeiro tijolo, e sim muito antes. E aí ele começa a se sintonizar com quem? Com os que vão reencarnar com tal programação, ou seja, aqueles que vão reencarnar
com a programação de um dia erguer uma casa. Ou seja, então começa lá numa equipe de espíritos superiores que convocam aqueles que já têm no seu plano reencarnatório, né, esta missão ou esta atividade, né, junto com eles. E aí são feitos convites, os planos são feitos, né? Agora, simplicidade e acolhimento, conforto acolhedor. Não, a casa não é preciso ser suntuosa, é simples. Simples. Agora, que desafios traz a quem o projeto visa atender? Esse projeto da Casa Espírita, ele visa atender alguns que vão passar por ela, aqueles que vão passar desde a fundação, né? Como eu falei, como não é fácil mesmo, né? Para esses que estão começando a ler aqui a casa, olha o desafio aí, a oportunidade de crescimento espiritual. É a oportunidade que ele pediu um dia ou que ele precisa, né? Para uns ele pede, ele é acolhido, outros são colocados em postos. Não, tu vai lá, né? A gente que reclama muito da casa e tal, um dia vamos estar aqui, vamos ser convocados para fazer uma casa. Então perceber quando reclamam, então isso aqui está assim, está assado, né? Vamos ficar de olho, vamos ficar atentos, porque um dia você pode cair no seu colo. Eu tive uma experiência minha, pessoal, né, de que passei, como falei, em algumas casas, quando cheguei no Meirei, grupo espírita Meirei, eu já cheguei de short. Eu estava caminhando na rua, correndo na rua e tal, e eu vi a casa aberta, e aqui tem uma casa. Aí entrei, né, tinha uma rampa, cheguei lá, subi a rampa, bati, estava fazendo uma reunião administrativa, né, e aí uma pessoa veio atender. Eu falei, olha, eu queria saber quando é que tem reunião. Aí me olhou, estava de short, de camiseta, isso era lá de verão, né? Suado, que sol aqui, a gente está numa reunião, você vai ter que botar o papel aqui, você vem aqui. Aí me deu lá o programa da casa e fui eu, né? Na primeira quinta-feira lá, fui eu para lá. Aí eu olhei a casa, caramba, isso aqui é muito legal, né? Sintonizei, nessa época eu estava no Bezerra de Menezes, aí fiquei nas duas, no Meirei e lá no Bezerra. Meirei fica na Vila Valqueire, próximo ali à base aérea dos Afonso, no Rio de Janeiro, né, subúrbio, e Jacarepaguá fica depois dos montes lá para dentro de Jacarepaguá. E eu ia nas duas. Mas com o tempo eu fui começando a falar, pô, o bem que eu faço lá, eu posso fazer o bem aqui. Por que não aqui perto de casa? E fui ficando e desligando os outros trabalhos. E aí a gente vai começando a criar sintonia com a casa. É importante a gente vivenciar a casa, olhar como é que a casa funciona, o movimento da casa, né? E aí eu comecei a perceber, né, que tinha alguma coisa que eu me arrepia. Tinha alguma coisa que estava me dizendo que, poxa, em algum momento eu vou ter uma responsabilidade aqui dentro. Aí na primeira eleição que eu estava lá, me convocaram para ser, me convidaram, né, para ser segundo tesoureiro. Falei, tá bom, vamos lá. E fui segundo tesoureiro. Passada aquela gestão, vai chegar ao final, eu comecei a sentir o seguinte, caramba, alguma coisa me incomodava e eu não sabia o que era. E eu cada vez mais envolvido com a administração da casa, e veio o convite de uma amiga e falou assim, Júlio, a gente vai fazer uma outra chapa, mas a gente quer você como presidente. Eu falei, vocês querem? Tem certeza? Não, porque sim, e eu vou te ajudar. Ela era uma fundadora da casa, vou te ajudar e tal. Eu falei, tá bom. E eu fiquei pensando, eu fiquei olhando para mim, falei, poxa, quanta coisa eu comecei a olhar, perceber, a vontade começa a crescer, e o quanto os espíritos começam a te dar uns toques, você começa a perceber que tem alguma coisa que está aqui, parece que está caindo no meu colo, né? E caiu. Né? E depois dali, então eu fiz uma gestão lá de 2 anos, e aquela pessoa que falou que ia me ajudar muito, ela não pôde me ajudar. Né? Eu conhecia, estava mais ou menos pouco tempo na casa em relação a eles, né? E ela não pôde me ajudar por causa de trabalho e tal. E aí foi desafiador, né? Porque eu tive que contar com quem? Com aqueles amigos que estavam junto comigo na diretoria, que poderiam me ajudar. E também com aqueles que levantaram aqui também, né? Aqueles que levantaram com vocês aqui, né? Não sei quantos aqui fazem parte da gestão, né? Porque chegavam para mim e falavam, pô, podia ser assim, podia ser assado. Né? É importante aquele que vem a casa receber, né?
Não que tudo aquilo que vai se colocar, a casa vai adotar, não. Mas é importante dar o que vai que você percebe a casa. Né? O que você sente de falta na casa? Porque você faz parte da casa. Né? Passou daquele portão para cá, faz parte. Sabe? Que você começa a perceber, você não vem aqui somente receber, você vem doar também. Né? E aí eu comecei a perceber qual era e para mim foi um crescimento muito grande. Tá? Então, prepare-se que aqui, se você tiver alguma coisa caindo no seu colo, não fuja da responsabilidade, aceite. Né? Dentro do limite de cada um. Né? Respeitem seu limite, mas entenda que a responsabilidade pode chegar para você. Você pode ter sido um desses que está colocado ali. Né? Para quem, voltando à pergunta, né? Qual é o desafio que traz aquele projeto que visa terminar aquele aceita o desafio? Né? O resgate, a redenção, reencontro de almas afins. Afins assim, ó, afetos e desafetos. Você vai encontrar aqui para trabalhar com você os afetos e os desafetos que você tinha lá no escritório para voltar por aqui. Por isso está sendo chamado, convidado para trabalhar junto. Sobre a atmosfera balsâmica, como a gente falou, da Casa Espírita, por quê? O local é de educação, transformação de espíritos. Não é a transformação do Júlio que chegou aqui, né? Do João, Alice, Emília. Não, é do espírito, porque a gente já vem na evolução a longo tempo. Né? E esse desafio nos é controlado para isso. Né? Esse é o momento. Como eu falei, a casa que não transforma o espírito, não transforma o ser humano, ela não está cumprindo o papel dela como uma casa religiosa. Das duas, uma. Ou ela oferece a oportunidade, ela dá o conhecimento e a gente não aceita. Né? Eu fui católico durante muito tempo. E aí, um belo dia, eu falei, não está batendo mais comigo aqui. E aí, fui buscar algumas religiões e me encontrei no Espiritismo. Eu hoje sou espírita. Eu diria assim, hoje estou espírita. E fui por muito tempo. Eu fui, enquanto o Espiritismo me atender. Porque a hora, tem uma pergunta que foi feita por Dalai Lama, budista, né? E foi feita por um padre, ele não é mais padre, ele foi tirado da Igreja Católica, que é o Leonardo Boff. Um daqueles congressos com o médico perguntar a ele, vem cá, o Leonardo Boff pergunta ao budista lá, o Dalai Lama, qual é a melhor religião? Ele diz para ele assim, podia dizer que era a minha, mas não é. A melhor religião é aquela que faz você um ser humano melhor. Porque todas as grandes religiões falam das mesmas coisas, amar ao próximo, compaixão. Né? Ou seja, a espiritualidade está dentro de cada religião. Espiritualidade é de religiosidade. Né? Espiritualidade é aquilo que está na qualidade do ser humano, que a gente desperta, né? Que a gente olha para o outro no sentido de ajudar. A religiosidade está nos atos. Por exemplo, aqui a gente tem água fluidificada. Né? O católico tem hóstia, né? Água benta, né? Tem outras coisas. Aqui a gente se organiza dessa forma, uma mesa e tal, lá é diferente. Então, isso faz parte do ritual de cada um, de cada religião. Tá? Isso é religiosidade. É o caminho que aquela religião encontrou para te encaminhar para a transformação. Né? Nós temos outras formas. Então, isso é religiosidade. Espiritualidade é aquilo que nós trazemos, que estamos aqui para despertar dentro de nós. Aonde? Na casa espírita. Ou lá na Igreja Católica, né? Ou no templo budista, ou no templo evangélico. Já conheci, tem amigos que foram evangélicos e foram para espírito. Tem outros que saíram do espírito e foram para o evangelho. Outros foram católicos. Encontrei pessoas católicas, amigas meus, que foram para o espiritismo, estão lá, no Rio de Janeiro. Então, é onde você se sente melhor, onde tem o melhor caminho para você se transformar. Essa é a função da casa espírita. É muito mais do que a casa física que serve como sede. E aqui tem uma historinha, por quê? Já viram essa imagem? Alguém já viu essa imagem? Já? Emília, já? Essa imagem, ela é de Sacramento, né? Que é a escola Allan Kardec, né? Que foi feita, foi construída por Eurípides Barçanufo.
Mas o Eurípides tinha esse projeto aonde? Muito antes disso aí. Ele tinha isso plasmado lá na espiritualidade, antes dele reencarnar. E quando ele reencarnou, ele construiu aonde isso aí? Sacramento, no centro, lá de Minas Gerais. Eu tive a oportunidade de ir lá. Eu também trabalho com evangelização de jovens, e todo ano tem pelo menos uns 2 congressos lá de evangelização, né? Dura mais ou menos 3 dias. Muito gratificante, foi muito gratificante para mim. Conheci toda essa estrutura. Hoje funciona uma casa espírita lá dentro, tem uma série de coisas lá. Mas onde o que eu quis chamar é o seguinte: esse centro foi construído aonde? Antes lá no plano espiritual. E ele consolidou. Só para dar mais um exemplo, né, que a obra começa muito antes do que a gente pensa. Essa reunião, ela começou muito antes do que a gente chegou aqui. Os amigos espirituais já estiveram aqui, estão aqui, né, colaborando com limpeza, tirando os viagens que aqui estavam, aqui eles chegaram muito antes de nós. Né. Os trabalhadores trabalharam, estamos lá na sala de passe. Existem aqueles que estão lá fora, né, segurando aqueles que não devem entrar neste momento, porque não tem condição de entrar, que nós fazemos. E eu me incluo nisso. Para aqueles que ficam aqui sugerindo coisinhas que não me convém, quando eu passo ali, graças a eles, lá e ficam lá. E quem sabe, aqueles que entrarem vão participar de algum trabalho aqui na casa para se reeducar. Porque não tem gente ruim. Tem aquele que ainda não se educou. Né? Então não é, vamos entender assim, que aquele irmãozinho que às vezes nos prejudica, porque ele ainda não conseguiu se chegar no bem. O bem não conseguiu acolher. E assim essa casa foi construída. É enorme, essa coisa é muito grande. Se um dia tiver a oportunidade, vale a pena conhecer. Né? E vou construir onde? No cerne da Igreja Católica, que é Minas. Vocês conhecem alguma comunidade menos tão católica quanto Minas? Né? Diferente isso não tem. Né? Então ele foi construído lá. E aí a gente fala de escolha do mentor. Né? Por exemplo, cada casa, as casas têm seus mentores e outras não têm. Mas não tem? Tem. Tem sim. Né? Ela tem o quê? Ela tem o compromisso daqueles que se comprometeram lá na espiritualidade para fundar aquela casa. Então eles continuam conosco. Pode não ter assim, um André Luiz, pode não ter Rosinei Ney, né? Pode não ter um nome, né? Mas eles estão aqui. Então não tem dúvidas, nós estamos assistidos. Né? Por quê? Porque se ela tem compromisso, né, já existe há algum tempo, né, por afinidade espontânea entre o grupo fundador e determinado espírito. Ou seja, o grupo que fundou desde a espiritualidade, e aqueles que estão aqui fisicamente materializando a casa, já tem afinidade com aqueles que são superiores, que estão nos apoiando. Então toda casa tem, sim, se não tem um mentor, muitas vezes com o nome que a gente identifica, tem uma pleia de espíritos equipe que suporta a casa. Por designação, entidades espirituais se vinculam à casa, né? Ou seja, um se vincula por dois motivos, ou por afinidade ou por designação. Um se vincula à casa porque tem afinidade com a casa, outros são vinculados pelo projeto que eles têm que cumprir. Tá? São duas formas que a gente entende da vinculação de espíritos superiores na casa. Né? O projeto que a casa espírita mais se identifica. É uma pergunta que a gente costuma fazer. Aqui que a casa mais se identifica. Tem umas casas que são características dela de cura, outras são de estudo, outras são de evangelização. Se vocês observarem as casas que vocês conhecem, né, elas têm sempre um ponto que ela puxa um pouco mais forte. Né? E é isso que a gente chama de projeto da casa espírita. Aqui mais ela se identifica. Né? Eu participei do Leão Denis, né, no Rio também, que é uma casa que tem, há quem diga que é uma universidade aqui lá. Né? Tem muito estudo, tu aprende muito ali. Né? Mas também tem lá passos de cura. Né? Tem vários trabalhos, mas a pessoa olha para lá e se identifica assim como voltado mais para o estudo. Mas todos os trabalhos são feitos. Né? O Bezerra também que eu tive era muito mais a cura. Né? Tinha forte identificação.
essa questão. Ele tinha um trabalho de evangelização muito forte. E a gente vai identificando a nossa casa. Né? À medida que a gente vai identificar isso, à medida que a gente vivencia a casa, à medida que você vai vivenciando a casa, você começa a perceber onde é que essa casa se encaixa mais. Né? E aqui tem algumas perguntinhas, né? Como cheguei à casa espírita? Pelo amor ou pela dor? Quantos chegaram pela dor aqui? Quantos chegaram aqui pela dor? Todo mundo chegou, o resto chegou tudo pelo amor, graças a Deus. Eu cheguei à casa espírita, eu era católica nessa ocasião, e fui buscar ajuda para uma pessoa que, na época, era minha esposa, né? Muito complicada a saúde dela, e eu estava buscando qualquer coisa para ajudá-la. Né? E uma das médicas dela era homeopata, e ela falava para ela o seguinte: menina, você tem uma estrela para brilhar, faça brilhar a sua estrela. Encontre um lugar onde você possa fazer o seu talento fluir, a sua qualidade. Mas ela não reconhecia. Um belo dia ela amanheceu com a mão com algumas feridinhas assim, né, colada, e aquilo tomou conta da mão dela toda. Era, digamos assim, inflamação daqui até aqui. Ela assim na mão dela. Né? E a médica falou: olha, você não faz o seu trabalho, a energia fica concentrada contigo, e é o que dá. Né? E ela ficou daquele jeito. E quem mais cuidou dela foi uma pessoa que era nossa empregada naquela ocasião, né? E do que eu me lembro, a Jussara, não esqueci o nome dessa criatura, ela, muito doce, ela cuidou da mão dela de uma forma até voltar ao normal. Né? E essa criatura não tinha muita religião, não. Mas de uma doçura, de uma compreensão, aquela caridade ali, e ela chorava, mas cuidado. Enfim, eu fui buscar, que essa foi só uma das mazelas que ela roubou, né, das encrencas físicas que ela roubou, e eu fui buscar conversando com essa médica, vai lá, ajuda ela, de repente a gente ajuda ela de outra forma. Foi o primeiro centro espírita que eu fui. Esse que estudava através do Evangelho protestante, né? E tinha uma reunião mediúnica, eu participava na corrente e tal, e assim a coisa foi melhorando, mas eu comecei a gostar do espiritismo. E aí começou a entrar o espiritismo em mim. Falei, caramba, isso aqui vai ser legal. E ali eu consegui acabei ficando lá com eles um tempo, né, e tudo. E a minha esposa continuou do jeito. Ela era católica, ia lá na igreja católica dela, mas não tinha. Eu falei, sim, ingressa numa pastoral dessa aqui, porque tanto pastoral da saúde, pastoral não sei de quê. Ela era formada em técnica de enfermagem, tinha toda uma capacidade, né? Mas não se engajava em nada. Enfim, eu vim pela dor. A dor do outro me doía. A gente faz isso, a dor do outro nos faz fazer coisas pelo outro. Às vezes até insanidade. Né? Muitas vezes fazemos até insanidade. E assim a gente tem que ficar atento. Isso é uma coisa que vale a pena ressaltar o seguinte: o quanto eu estou fazendo pelo outro, estou esquecendo de mim. Né? Porque a gente sabe o seguinte: amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro se ama, para depois amar ao próximo, para depois amar a Deus. Né? Então, eu caí nessa armadilha. Muitas vezes esqueci de mim, né, para ajudar o outro. E a gente tem que estar atento. Como é que a gente percebe? Quando a gente começa a olhar para a gente e fala assim: caramba, isso aqui eu deixei de fazer tal coisa por mim. Por quê? Onde foi que eu deixei escapar isso aqui? E a gente vem a casa para aprender o quê? Amar a si próprio. Vai depois poder aprender a amar os outros. Não que vai ser assim. Tem uma fala que as pessoas dizem assim: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Né? Não é bem assim também não. Aí você tem que entender qual é isso. Né? Primeiro, a mensagem é: ame a si mesmo, poder amar o outro. Quando você chegar sentindo-se acolhido na casa, não precisa ser dessa não. A primeira vez que você chegar lá, né? Que quando a gente
mais se sentiu acolhido? Em algum lugar vocês foram que não foram acolhidos? Não, né? Graças a Deus, né? Porque chegou e foi acolhido. Porque é difícil você chegar às vezes numa casa, né? Como é que a gente percebe que a pessoa não é acolhida na casa? Ela vem uma vez, duas vezes, três vezes, ela some. Por quê? É falha da casa? Talvez. Mas pode ser que ela também não encontrou a sintonia que ela queria, por isso não ficou. Então a gente quer dizer o seguinte: não nos culpemos se aquele veio aqui, né, e não ficou. Eu tive uma experiência com uma amiga que eu levei, ela era uma pessoa assim, que eu encontrei caminhando, né? Ela vivia sozinha e ela falou assim, eu caminhava lá no Valqueire, né? Lá, não sei se aqui, eu acho que se alguém conhecer, o Valqueire tem uma cachoeirinha dessa alturinha assim, dessa vez aqui. É um riacho que vem lá de dentro e tal, e cai aqui. Coisa assim de um palmo de água. E nessa época do verão, eu me abaixava para tomar banho na cachoeirinha. Mas maluco, né? Mas eu fazia isso. E aí, aquela criatura me viu lá e falou: poxa, você me ajuda ali? Eu disse: olha, é perigoso, né? Porque ela já é uma senhora. Eu posso pegar aqui alguma coisa e jogar uma água em você. E assim fiz e tal. E aí ela falou assim: você tinha eu queria uma foto dessa cachoeira. Eu falei: eu tenho. Você me dá? Eu peguei a foto que eu tinha lá, tinha fotografado, imprimi e levei até a casa dela. E aí eu comecei a ter um contato maior com ela, de amizade, e ela falou assim: olha, Júlio, eu não sei por que eu falei contigo, porque eu sou uma ostra. Eu não falo com ninguém na rua, eu sou sozinha, assim. Muitas vezes vivo até com meus irmãos e tal. É empatia, vamos dizer o quê? Né? E assim começou a amizade. Por que eu estou dizendo isso? Ela, naquela questão da ostra dela, de repente ela podia trabalhar ou passar por uma terapia, né, que ela pudesse ajudá-la. E aí na época eu trabalhava no método de autocura no Rio de Janeiro, né? Falei: você topa ir lá? Aí eu topo, vamos embora. Aí foi. Ela começou a participar dos trabalhos, eu meia hora ela levantou e foi embora. Ela foi embora e eu dei conta que ela saiu, eu não consegui entender, chegar junto dela: o que houve? Está passando mal? Coisa assim, não consegui. Daqui a pouco voltou a ela, uma bolsa cheia de mantimentos, né? E aí ele procurou: Júlio, que deixar isso aqui para ajudar os mantimentos da cesta aqui e tal, mas eu vou embora. Eu não consigo ficar aqui. Essa coisa mexe muito comigo, eu não estou preparado para estar aqui. Eu falei: ela já tá bom. Continuou minha amiga, mas não ficou. Né? E ela voltou, ela não frequentava, acho que ela morava do lado da igreja toda, ela não frequentava. Então eu fiquei questionando: poxa, houve falha do serviço? Não, ela não se adaptou, não se adequou àquilo. Não era da sintonia dela. Né? Então a gente também tem que estar atento a isso. Vamos fazer o nosso esforço, se o outro quiser, muito bem; se não quiser, é que Deus não tocou aí. Né? Observei os princípios espíritas sendo praticados comigo naquele momento, ou seja, cheguei a uma casa espírita, os princípios espíritas de acolhimento, eu percebi isso para mim, eu senti essa vibração naquele acolhimento. São coisas que a gente tem que perguntar. Quando a gente acolhe a pessoa ali, qualquer um de nós que frequenta aqui, chega uma pessoa: estou acolhendo legal, como é que eu gostaria de ser acolhido aqui dentro? Estou aplicando aqueles princípios espíritas, porque a gente vai se você for não sei se eu já experiência, eu já tive, numa igreja católica ou evangélica, Deus só pode ser totalmente diferente para você. Né? Então a gente também tem que aprender a tirar um pouco dessa humanidade que a gente tem dentro da gente e colocar para fora. Né? O espírito às vezes é muito contido. E colocar: você está alegre para chegar outro? Diga aí, você está alegre, está feliz que está chegando aqui. Né? Que é a pessoa mais importante. Quem está aqui pela primeira vez? Tinha alguém pela primeira vez aqui hoje? Vocês são as pessoas mais importantes aqui hoje, porque nos deram a oportunidade de receber vocês. Né? Colabora para que a casa cumpra a missão dela, ou seja, quanto eu faço, né, para que a casa cumpra a missão dela de colocar a doutrina à disposição, divulgar, né, nos trabalhos que ela tem aqui dentro, que a gente vai passar ali, quais são os trabalhos. Sinta-me como
como se diz, do labor, da espiritualidade maior, das atividades da casa espírita, você perceba que a espiritualidade está no controle, porque nenhum de nós está no controle, não tenho dúvida. Quem controla é a espiritualidade. A gente tem o livre-arbítrio? Ah, tem, eu vou fazer o que eu quero, faça. Se foi bom para você, você vai ter os frutos, doces. Se não foi, logo logo você vai perceber, porque a doutrina nos ensina que nós temos o livre-arbítrio, mas sabemos que tem responsabilidade com aquilo também, mas a espiritualidade maior está junto. Recurso magnético de defesa, uma casa, ela tem o quê? Defesas para quê? Para que mantenha essa harmonia dentro da casa, Antes, a gente já comentou que a edificação é feita no plano espiritual, e que antes de fazer, fundar o primeiro jogo aqui, já tem a espiritualidade aqui, fazendo a energização magnética para que essa coisa seja sólida. Para que essa construção seja sólida, do ponto de vista espiritual, não só material. As câmaras de passe, resistência mediúnica, tudo isso aí é colocado aqui, sob a égide do plano espiritual. Por que ocorre assédio nas casas espíritas? Os benfeitores espirituais não estão protegendo. Às vezes a gente ocorre algumas distorções na casa, não estão protegendo. A gente não está sob proteção do plano espiritual. Por que acontece? É parte do processo de obsessão realizado. Ou seja, são ossos ofícios, porque a gente, no caso de obsessão, a gente traz os irmãos para serem evangelizados, para serem educados, e muitas vezes não aceitam, não. E a gente tem que estar aqui firme para poder também entender aquilo e ser desafiado e buscar a coisa da melhor forma possível. Tempo mais uma historinha de 1 minuto. O grupo lá do Bezerra teve uma vez que o presidente da casa lá me falou o seguinte, ele conta muito essa história que eu posso ver junto com ele lá, e ele fala o seguinte, entrou uma pessoa, para ser atendimento fraterno, começou a sentar com ele e começou a discutir com ele, e começou a colocar coisas da doutrina que ele combatia e tal. Ficou aquela discussão ferrenha, chegou um outro companheiro também, sentou com ele, começaram a discutir também as questões, e no final das contas a pessoa saiu dali e foi embora, e não voltou mais. Na primeira reunião mediúnica que teve, apareceu, veio um espírito e falou, quase que eu peguei vocês, Então, isso também faz parte aqui da reação, para testar a confiança, a fé da equipe. Você está firme no que está fazendo? Você está estudando a doutrina para se embasar cada vez mais, para poder responder aquilo que vão te questionar? Então, por isso a importância dos estudos da casa. Não só o estudo aqui da palestra, mas também o estudo que a gente senta ali e começa a discutir o que isso aqui quer dizer, o que a gente faz aqui com isso. Alguns recursos materiais para a defesa da casa, ou seja, colaboradores de boa vontade. Se você tiver colaborador de boa vontade, a casa não tem harmonia, não tem sintonia com o bem, com os espíritos superiores. No plano material, eu quis colocar ali IPTU, água, luz, taxa, mas por quê? Uma casa, ela se mantém dessa forma, tem luz para pagar, tem IPTU para pagar, tem tudo isso aí. Burocracia, ou seja, a casa tem que ser registrada no cartório, de pessoas jurídicas. Se eu posso funcionar apropriado, porque eu não sei como é que está aqui, mas eu tive um problema no meio aí, que eu tinha, sabe a regulamentação já de algum tempo, do Ministério de Assistência Social. Se você dá uma cesta para alguém aqui, tem que ter na casa, um registro de uma... assistente social. Porque você está fazendo uma ação social e o Ministério pediu isso, e toda casa religiosa se cadastrasse, mas registrasse. Se você faz qualquer ação social, você tem que se registrar lá. Então são coisas que a gente não dá conta, e que existem. O termo do voluntariado. O que é o termo do voluntariado? Se você serve na casa, faz alguma atividade, faça isso pela sua casa. Diga assim, eu sou voluntário. Assina um termozinho, nome e identidade básico, e assina como se eu sou voluntário nesta casa.
Porque não tem aquelas obrigações, não pode chegar algum fiscal aqui de má intenção e falar assim, cara, tu faz aqui, tem contrato de trabalho? Não, eu sou voluntário. Prova que você é voluntário. Então você tem um termo, né, que é voluntário. Manutenção, higiene, interação com outras casas. É importante a gente ter uma interação com outras casas da nossa redondeza, né? Porque aprende, né? É relacionamento. Às vezes você está fazendo uma ação lá que é importante para a tua casa, você não sabe, né? Está tão pertinho, né? Então vale a pena a gente de repente visitar outra casa e ver, poxa, aqui foi legal, né? Eu sei que tem o seu mar, se não me engano, né? Que é uma reunião que as casas se reúnem da redondeza, né? Então é super importante isso. Então são coisas que fazem parte do quê? Da defesa material, para que a casa tenha uma base material para se consolidar. Tá? Principais serviços, né? Acolhida, palestra pública, reunião pública, atendimento fraterno individual, reunião mediúnica. Pode ser que é obrigado a ter tudo isso aqui? Não, mas é importante ter, se possível. Porque às vezes você também não tem o quê? O trabalhador. Você quer colocar um serviço desse, não tem trabalhador, como fazer? O plano individual vai entender. E no momento certo vai aparecer para casa aquele que vai trabalhar naquilo que está faltando. Bom, tudo isso aí está em linha com aquilo que a gente viu lá no início, que o Kardec colocou, na primeira transparência, né? Aí esse é um termo, eu trouxe um exemplo, um termo, né? Um termo de adesão. Esse aqui tem até mais detalhes, mas eu já tive em casos que eu já citei um termo que era só nome, identidade, básico, né? Telefone, contato, e-mail. Né? Isso aí está embasado na lei, nessa lei do serviço voluntariado. Né? Por que isso é importante? Porque a casa tem que estar embasada do ponto de vista material. Tá? Isso vai do nível de dirigente, presidência, até aquele que dá passe. Ah, meu trabalho não é importante. É importante sim. É super importante. Né? Centro fiel, o que ele quer dizer isso aí? Está dentro da filosofia espírita e dentro do planejamento, porque o que eu quero dizer é o seguinte: se você não sente que você trabalha dentro dessas questões, dessa orientação, né, você vai ter, tanto no plano espiritual quanto no plano material, você vai estar abalizado para que você possa fazer experiência ou possa ter desafios maiores, porque a casa está firme, né? A casa tem uma firmeza dentro da doutrina, porque segue a filosofia, né? Logo, empreendimentos sobre isso vão ser colocados para você. Caso você não tenha, a casa que não tem, são aqueles que se desviam, né, das práticas, das normas, né? Você vai ter o quê? Essa denominação que são apenas aprendizes do Espiritismo. Então é por isso que tem que ter estudo, né? Tem que ter participação. Né? Solução para isso, né? Educação. Né? Educação. Educação nos diversos níveis. Né? Desde a evangelização, a educação mediúnica, né? Para que a gente possa ser capaz de transformar a casa, não só, vamos dizer, naquela casa, nós estamos falando num núcleo de renovação social e humana. Né? Porque você quer criar aqui um cidadão. A casa ela tende a sair desses muros. Porque à medida que ela cria valores em você, ela desperta em você já os tem. Né? Que ela desperta em você, você vai levar lá para fora uma cabeça diferente. Eu hoje já não consigo jogar papel no chão. Até papel de bala eu pego aqui no bolso. Por quê? Eu vim me educando aqui dentro. Né? Porque senão não vamos conseguir ter lá fora uma sociedade melhor. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a casa ela tem que cada vez mais trabalhar internamente para ser núcleo de realização, de transformação do cidadão. Para que se ele é um cidadão bom aqui dentro, ele vai ser um cidadão bom lá fora. Salvo as exceções, mas a maioria vai ser. Né? E com isso a gente vai conseguir mudar o quê? Lá fora, a sociedade. Né? Vamos aprender a escolher melhor, né? As nossas escolhas através do voto que vamos exercer amanhã. Vamos nos interessar também para fazer o quê? Tratar o outro, né? Onde a gente vai melhor. Na hora que o cara tiver um troco errado, te der a mais, você devolver, não, isso aqui não é meu não, isso aqui é seu. Porque na hora de dar um troco a mais, vai faltar do bolso dele. Né? E é falta de moral.
a gente fazer isso. Já fiz isso? Já fiz. Não faço mais. Fiz, não faço mais. Pode ser o dia que for. Então, onde cria isso? Aqui dentro. Bom, gente, o que eu tinha para comentar sobre casa, sobre a casa, né? Já que eu cheguei, eu tinha mais uma questão para colocar, mas não vai ser possível, na nossa hora. Né? Quem já viu o filme Malévola? Malévola? Viu, né? Por que eu estou falando do Malévola? O Malévola, ele fala um pouco do lado da bruxa, né? Da bruxa que faz aquele enfeitiçamento lá. Né? E ela traz uma versão dela. Que a gente sempre acha o seguinte, porque a bruxa é má. Mas por que ela é má? Né? E esse jogo, às vezes, acontece na casa, nos ambientes que a gente convive. Não só na casa espírita, mas na nossa casa também. Alguém chega falando alguma coisa meio torto que a gente não aceita, né? E a gente fala, caramba, a gente não se pergunta por que essa pessoa está chegando dessa forma. Né? Então, a Leva mostra um pouco disso. Aquele que não viu, vale a pena dar uma olhada. Que aí fala assim de ódio, de uma ação gera-se ódios, vingança, e aquilo vai rodando, né? E vai crescendo. E aí a gente começa a entender como é que é o ciclo da nossa espiritualidade, como é que podemos trabalhar isso. Né? Alguma pergunta? Tem um minuto. Não? Ok, gente. Obrigado pela oportunidade que vocês me deram aqui de falar um pouco sobre a casa. Tá? E se tiver alguma coisa que eu possa fazer. Uma coisa que eu não comentei ali, passo rapidamente, vai ter um minuto de que ali. São serviços que a casa às vezes oferece. Eu aprendi isso lá no meu Denis, né? Casa Espírita, Centro Espírita Leão Denis. Que às vezes a casa tem a oportunidade de ofertar um serviço que não tem a ver com o espiritismo, mas é de cunho social. Por exemplo, a terapia do método de autocura é baseada no livro da Joana, né? Da Joana de Anjos, Plenitude, e para lá congregavam gente que era espírita, que não era, né? Simplesmente, o que unia aquele pessoal? Sofrimento. Né? E entrava de uma forma e saia melhor. Né? E, então, algumas casas já estão se abrindo para isso. Né? De eu poder abrigar, não só as casas espíritas, mas a casa, por exemplo, católica. Né? Quando eu saí lá do Rio, a igreja próxima que eu morava, eles abriram uma sala para atender, para dar oportunidade de fora do ambiente da sala, né? Uma sala específica para quê? Para que um grupo de recuperados de narcóticos anônimos pudessem se reunir para trocar e se melhorar. Né? Então, familiares também de dependentes. Então, são coisas que as casas estão começando. Isso faz parte do quê? Do processo de humanização das casas. Se aproximar da sociedade, porque nós não podemos ser uma célula apenas de luz, meramente de luz, e temos que ter ações para que a casa também seja reconhecida como um ponto de luz, não só de espiritualidade, mas aqui também. Podemos dar oportunidades através de oficinas de artesanato, né? Também é uma possibilidade, que naquele eu já passei por esse processo de trabalhar com artesanato, e é legal. Você começa a descobrir o quê? O teu eu, aquilo que está dentro de você, que não está ainda aflorando. Né? E é uma oportunidade que a casa também pode estar se abrindo a esse tipo de trabalho. Então, é obrigatório? Não. Reflitam se a casa pode. Que não adianta querer e não ter trabalhador para ajudar. Né? Tem que sair, faz qualquer serviço na casa. Tem que ter base do ser humano. Aquele serviço. Ok? Obrigado.